O impeachment é um processo político-judicial que visa apurar responsabilidades de altos dirigentes do Poder Executivo por crimes de responsabilidade previstos na Constituição Federal e em legislações correlatas. Este procedimento pode levar ao afastamento definitivo do cargo. No Brasil, ele é regulamentado pela Lei nº 1079, de 1950, e pela Constituição Federal, de 1988. O processo se inicia na Câmara dos Deputados, onde um pedido formal é apresentado ao presidente da Casa. Este possui a prerrogativa de arquivar ou dar prosseguimento à solicitação. Caso avance, o pedido é avaliado em uma comissão especial que emite parecer recomendando a admissão ou rejeição do pedido. Na sequência, o plenário da Câmara decide pela continuidade do processo mediante voto de, no mínimo, 2/3 dos deputados, ou seja, 342 dos 513 parlamentares. Se aprovado, o processo segue para o Senado Federal, que tem a função de atuar como tribunal. Sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, os senadores julgam o caso. Para a condenação e perda definitiva do mandato, é necessário o voto favorável de pelo menos 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81 integrantes da Casa. Durante o julgamento, o presidente da República é afastado do cargo por um período de até 180 dias. Se ao final deste prazo não houver uma decisão definitiva, o presidente retoma suas funções, mas o julgamento continua. A condenação implica a perda do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. Em caso de impeachment, quem assume é o vice-presidente. Se este também estiver impedido, o cargo é assumido pelo presidente da Câmara dos Deputados, seguido pelo presidente do Senado e, em último caso, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, até que novas eleições sejam realizadas. Como funcionam os radares de trânsito? Os radares de trânsito, popularmente conhecidos como pardais, são dispositivos eletrônicos projetados para monitorar a velocidade dos veículos e garantir a segurança viária. Eles funcionam por meio de sensores instalados no asfalto que detectam a passagem de veículos e calculam sua velocidade. 3 faixas de sensores são instaladas no solo e conectadas a um computador. Quando um veículo passa sobre o primeiro sensor, um campo magnético é desativado. Ao passar sobre o segundo sensor, o sistema mede o intervalo de tempo entre os 2 pontos. A velocidade é calculada usando a fórmula clássica. Velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Caso a velocidade medida ultrapasse o limite permitido, o radar aciona uma câmera fotográfica que registra a placa do veículo. Essa informação é enviada para uma central, onde é processada e transformada em notificação de infração. Os sistemas mais modernos também utilizam tecnologia de reconhecimento óptico e sensores de velocidade por ondas de radar. Esses avanços tornam os dispositivos mais precisos e menos sujeitos a falhas. Por que o uso de celulares em aviões é restrito? A restrição ao uso de celulares em aviões é baseada em precauções relacionadas à segurança. Embora até hoje não haja evidência conclusiva de que o uso de celulares tenha causado acidentes aéreos, o sinal emitido pelos dispositivos pode interferir nos sistemas de navegação e comunicação da aeronave. Quando um celular tenta se conectar às torres terrestres de sinal em uma altitude de milhares de metros e a velocidades elevadas, ele atravessa várias estações em um curto espaço de tempo. Essa tentativa de conexão pode gerar ruídos eletromagnéticos que interferem em equipamentos sensíveis da cabine. Diversos testes foram realizados e, em condições normais, a interferência costuma ser insignificante. No entanto, como a segurança aérea é uma prioridade absoluta, as restrições permanecem. Hoje em dia, algumas companhias permitem o uso de celulares em modo avião ou oferecem redes Wi-Fi seguras para os passageiros. Como surgiram os sobrenomes? Os sobrenomes surgiram como uma necessidade de distinguir pessoas em uma sociedade cada vez mais populosa.
No Oriente, eles já eram usados há milênios, como no Império Fuji, na China, por volta de 2852 a.C. No Ocidente, o uso generalizado de sobrenomes começou na Idade Média, especialmente após o século XII, quando a migração em massa e o crescimento das cidades tornaram os nomes individuais insuficientes para identificar as pessoas. Inicialmente, os sobrenomes eram baseados em 4 principais categorias. Primeiro, localidade referência ao lugar de origem, como dos campos ou da rocha. Segundo, características pessoais, referência a traços físicos ou de personalidade, como pequeno ou leal. Terceiro, profissões, relacionados ao ofício, como ferreira ou carpinteiro. E quarto, filiação, indicação de parentesco, como Anderson, filho de Ander, ou MacDonald, filho de Donald. Com o tempo, o uso de sobrenomes se tornou universal, a ponto de ser visto como essencial para a identidade social. Eles também passaram a refletir heranças culturais, históricas e, em alguns casos, foram associados a brasões e títulos de nobreza. Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre como o mundo funciona, deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar outros temas fascinantes. Sua participação é essencial para continuarmos produzindo materiais de qualidade. Obrigado por assistir.